Olá a todos, meu nome é Letícia Passos Pereira, sou mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui apresentando o estudo de caso da disciplina Metodologia Qualitativa aplicada à atenção em saúde, que se trata da análise de um artigo. O título do artigo que eu vou analisar é o impacto do envolvimento do paciente no desenvolvimento de diretrizes de prática clínica, um estudo em grupos paralelos. Esse artigo, então, foi publicado em abril de 2018 na revista Implementation Science. Introduzindo um pouquinho, então, para dar um panorama geral do tema, as diretrizes da prática clínica fornecem recomendações que são destinadas para otimizar o atendimento ao paciente e os resultados esperados com base numa revisão sistemática da literatura e avaliando os benefícios e os danos. Quando essas diretrizes são implementadas, elas podem melhorar os resultados e ainda reduzir a utilização de recursos, mas ainda permanecem importantes lacunas na compreensão das estratégias da implementação ideal dessas diretrizes. Ainda existem muitas barreiras identificadas na implementação delas e incluem fatores como a falta de confiança no desenvolvimento, a falta de credibilidade, o envolvimento apenas de especialistas como parte interessada, a utilidade e aplicabilidade da diretriz em geral, a aplicabilidade dessas diretrizes a pacientes individuais e também o julgamento médico sobre o equilíbrio de benefícios e riscos. A pesquisa sugere, então, que as diretrizes elas são mais implementáveis quando elas abordam as necessidades e as preferências do paciente e incluem informações para apoiar o envolvimento dele na tomada de decisões e que o envolvimento das partes interessadas é um domínio-chave que afeta a implementação das diretrizes. Além disso, mundialmente, várias organizações recomendam ou até exigem que os painéis de desenvolvimento de diretrizes incluam pacientes, representantes de pacientes ou consumidores de saúde. Dessa maneira, então, o fenômeno a ser estudado por esse artigo é o envolvimento do paciente e do público, reconhecido como um componente-chave no desenvolvimento de diretrizes da prática clínica. E esse artigo teve como objetivos investigar o efeito do envolvimento do paciente e do público na formação de questões de diretrizes, além de validar o modelo conceitual de contribuições de pacientes e público para as diretrizes. A metodologia utilizada, então eu vou falar um pouquinho. Em relação ao desenho do estudo, trata-se de um estudo com grupos paralelos, então para investigar o impacto do envolvimento do paciente e do público na formação da questão de diretrizes. Foi selecionada a etapa de desenvolvimento da pergunta, porque esse é um dos primeiros passos críticos no desenvolvimento das diretrizes, que é uma etapa na qual o envolvimento do paciente provavelmente vai ter um papel muito importante e o impacto desse envolvimento das etapas posteriores pode depender muito do envolvimento inicial. Então, o estudo comparou a conduta e a proposição de questões para o desenvolvimento das diretrizes, incluindo um grupo experimental com representantes de pacientes e um grupo controle formado apenas por médicos. A diretriz escolhida para o estudo foi o uso da tomografia por emissão de pós-transamiloide, PET, em pacientes com ou com risco de demência. Essa é uma diretriz que está na lista de espera de projetos nomeados do Subcomitê de Diretrizes da Academia Americana de Neurologia. E a única diretriz anterior sobre o PET amiloide foi desenvolvida apenas por consenso de especialistas. Esse tópico de orientação, então, ele é bem adequado para investigar o impacto do envolvimento do público e do paciente, porque tem fortes opiniões de defensores do público com relação ao diagnóstico da doença de Alzheimer e testes de biomarcadores. Os marcadores PET amiloides também são aprovados pela administração de alimentos e drogas, mas eles não são cobertos por serviços médicos. E algumas pesquisas mostram que os pacientes querem resultados desses testes amiloides, mesmo quando as aplicações são incertas. Por isso que acredita-se, nesse artigo que o envolvimento desses pacientes é tão importante no desenvolvimento dessa diretriz.
Em relação ao recrutamento, então cada grupo de desenvolvimento foi incluído 8 participantes com diferentes tipos de experiência. Facilitadores com alguma experiência anterior em liderar grupos de desenvolvimento de diretrizes foram convidados a presidir os 2 grupos. Foi realizado um convite aberto, então, numa reunião do subcomitê de diretrizes, para envolver os participantes dos membros da subcomissão, e os representantes de pacientes foram convidados através da Associação de Alzheimer de Minnesota. Em relação à população e randomização, então cada grupo de desenvolvimento incluiu um facilitador do subcomitê de diretrizes com experiência em moderação, mas não especializado nos conteúdos, um especialista em conteúdo de demência sem experiência em diretrizes, um especialista em conteúdo com experiência em PET amiloide e 1 ou 2 membros da subcomissão com experiência em demência. Os 4 participantes não médicos do grupo experimental foram compensados por membros do subcomitê de diretrizes sem conhecimento do conteúdo no grupo controle, enfim, para manter um tamanho de grupo consistente, com graus semelhantes de experiência no conteúdo. Os participantes profissionais foram randomizados e essa randomização foi estratificada de acordo com o papel que ele desempenharia. Então, facilitador, especialista em demência, especialista em imagem. A coleta de dados, então, foi realizada em uma reunião na sede da Academia Americana de Neurologia, em Minneapolis, em 15 de julho de 2016. Todos os participantes receberam uma pré-leitura idêntica de 3 páginas, escrevendo o tópico e as noções básicas do desenvolvimento de diretrizes, e receberam um treinamento em conjunto sobre o tema e desenvolvimento das diretrizes. Após a randomização, os grupos se separaram para se encontrarem em salas de conferências separadas, idênticas, mas separadas por um andar. Os grupos foram encarregados, então, de desenvolver perguntas para a diretriz da PET amiloide usando o formato PICO, que é um formato usado para desenvolver uma questão clínica e é a estrutura usada para todas as questões de diretrizes da Academia Americana de Neurologia. Além disso, deveriam identificar os benefícios e malefícios relevantes e elaborar versões na linguagem do paciente das perguntas propostas. As gravações foram transcritas por 2 investigadores e foi adicionado um código cego para cada participante. A análise dos dados consistiu em 3 componentes. Primeiro, uma análise descritiva das características da reunião, por exemplo, a duração. No segundo momento, o resultado da discussão, através da análise das perguntas PICOS elaboradas. E, por fim, uma análise qualitativa das discussões transcritas. Uma abordagem qualitativa descritiva foi usada, então, para identificar, definir e organizar os temas das discussões, usando as tabelas NVivo 11 Pro e o Microsoft Word. Como é que funcionou, então, a dinâmica da análise? O investigador analisou independentemente as discussões para criar um registro de códigos, refletindo os temas emergentes e as citações da amostra, ilustrando o que a gente chama de codificação de temas. Esses foram revistos e discutidos com o segundo investigador para poder alcançar um consenso sobre os temas emergentes e para expandir ou fundir códigos temáticos. Similaridades e diferenças nos temas entre os grupos foram comparados através de critérios que já são consolidados para relatos de pesquisa qualitativa. O modelo conceitual utilizado, então, para avaliar os temas e as diferenças entre os grupos foi uma versão revisada do modelo conceitual do PCORE, que é o Instituto de Pesquisa de Resultados Centrados no Paciente, e os resultados do estudo atual ainda foram enquadrados dentro desse modelo. Entrando então nos resultados, a primeira etapa, que foi a análise descritiva da reunião, chegou a informação então que o desenvolvimento da questão foi finalizado por ambos os grupos e o grupo experimental se reuniu por mais tempo que o grupo controle, com uma diferença de 1 hora e 16 minutos. Porém,
o grupo de controle esqueceu de redigir as versões das perguntas em linguagem simples. O grupo experimental elaborou 8 perguntas Picot abrangentes versus 4 perguntas elaboradas pelo grupo de controle. Porém, o grupo de controle alinhava várias populações dentro de cada questão. Em relação às perguntas, então elas se concentraram nos resultados de precisão diagnóstica e prognóstica. Ambos os grupos identificaram 3 populações para a questão de orientação. A intervenção foi, por definição, PET amiloide. E os 2 grupos também incluíram 2 comparadores bem abrangentes. O primeiro, que não receberam o PET amiloide, o segundo, que receberam algum tipo de outros testes, que inclui função lombar, ressonância magnética, tomografia, enfim, outros exames disponíveis. E ambos os grupos incluíram um diagnóstico preciso da demência como um resultado importante. Porém, o grupo experimental estava mais interessado no desenvolvimento do comprometimento cognitivo, enquanto o grupo controle estava mais interessado na precisão do diagnóstico. Em relação aos benefícios e malefícios, ou benefícios e danos, os grupos descreveram eles amplamente sobrepostos. Em relação aos benefícios do teste amiloide, surgiu saber o diagnóstico correto, interromper a busca por outras causas, ter o tratamento e se preparar para as consequências pessoais e sociais da demência. Os danos descritos por ambos os grupos incluíram os erros de diagnóstico ou erros de interpretação, lidar com o diagnóstico correto, questões de discriminação, perda de emprego e até opções de seguro também. Em relação à análise qualitativa dos dados, após a análise descritiva qualitativa, as diferenças de conduta de cada grupo foram enquadradas dentro do modelo conceitual proposto, criando 2 categorias temáticas. A primeira grande categoria é a cultura de centralização do paciente, e ela foi dividida em 4 subcategorias. A primeira trata de como as discussões são conduzidas. E aí, nessa subcategoria, se notou que as apresentações foram muito diferentes entre os grupos. Enquanto no grupo de controle, os participantes forneceram seus nomes, especialidades e afiliações acadêmicas, no grupo experimental, as introduções começaram com pacientes cuidadores descrevendo suas experiências pessoais e falando sobre o seu comprometimento cognitivo. Além disso, no grupo de controle, os membros, sem conhecimento do conteúdo, fizeram muitas perguntas sobre os detalhes técnicos da tomografia do PET controle, e esses detalhes não foram discutidos no grupo experimental. A segunda subcategoria tem o nome de configurando o escopo centrado no paciente. Então, o grupo de controle ele passou mais tempo discutindo padrões de referência, enquanto o grupo experimental passou mais tempo discutindo as razões pelas quais são importantes que os pacientes e os familiares tenham um diagnóstico no contexto do comprometimento cognitivo. E os representantes enfatizaram que o tema do PET amiloide era muito importante pelo seu impacto na vida real. Sobre descrever, então, o impacto pessoal da doença, o paciente e 2 cuidadores descreveram as suas experiências pessoais com o comprometimento cognitivo na introdução e trazendo vários exemplos durante o encontro. A última subcategoria dessa categoria temática da cultura de centralização é como os membros da equipe profissional veem o envolvimento do paciente e do público. E os participantes do grupo experimental notaram o valor da voz do paciente, então a importância da sua participação. A segunda categoria temática são as diretrizes relevantes para os pacientes e as partes interessadas. Também gerou 4 subcategorias. A primeira delas é identificando problemas que podem ser negligenciados por profissionais médicos. Então, os representantes dos pacientes enfatizaram a importância de ter um diagnóstico e esse diagnóstico ser breve. E relataram que há muita má comunicação entre os médicos da atenção primária e os neurologistas e uma relutância dos médicos em diagnosticarem as demências. E um especialista do grupo controle também observou uma tendência
em subdiagnosticar a demência por médicos da atenção primária. E aí a segunda subcategoria foi ajudando a selecionar tópicos e resultados relevantes para o paciente. E aí se notou uma diferença nos dois grupos, pois enquanto o grupo controle estava interessado no diagnóstico preciso da demência, o grupo experimental possui um interesse maior no desenvolvimento do comprometimento cognitivo devido à patologia. As duas últimas subcategorias, então, a terceira, no caso, influenciar a estrutura e desenvolvimento de diretrizes. Então, o grupo experimental também enfatizou que deveriam receber, deveria haver uma orientação sobre o diagnóstico. E no grupo experimental, os representantes dos pacientes desempenharam um papel importante na elaboração das versões em linguagem simples das perguntas da diretriz, o que não ocorreu no grupo controle. E, por fim, o uso de resultados nas decisões de saúde e a facilitação da disseminação e implementação das diretrizes. Nesse tema, o grupo experimental ressaltou a importância de disseminar a diretriz para os médicos da atenção primária. Então, os representantes dos pacientes descreveram questões que não foram levantadas pelos médicos participantes, identificaram resultados relevantes para o paciente e contribuíram para discussões sobre como as futuras recomendações deveriam ser formuladas. Eles também participaram da elaboração de questões das diretrizes em linguagem simples, sugeriram um público-alvo amplo para a diretriz e identificaram que as preferências dos pacientes em relação a esse tópico variam. E esse estudo comparou a conduta e os produtos de dois grupos de desenvolvimento de diretrizes, com e sem os representantes dos pacientes, confirmando o papel muito importante dessa população, mesmo quando os médicos têm visão centrada no paciente. Então, isso não se iguala, a visão centrada do médico não se iguala à visão do próprio paciente. Em relação aos aspectos éticos desse estudo, ele foi aprovado pelo Conselho de Revisão Institucional da Universidade da Flórida. Todos os participantes revisaram o documento de consentimento aprovado pelo Conselho e concordaram verbalmente em participar e ter as sessões gravadas em áudio. O estudo foi operado sob uma renúncia de documentação do consentimento informado, ou seja, nenhuma assinatura foi exigida, e os participantes foram reembolsados pelas despesas relacionadas com a participação nas reuniões, mas não foram compensados de outra forma. O feedback não ocorreu até o momento da publicação do artigo, já que o desenvolvimento de diretrizes ainda estava em andamento. Por fim, então, qual a importância dessa pesquisa? Esse estudo mostra que engajar os representantes dos pacientes e o público impacta o desenvolvimento das diretrizes e ressalta a importância de envolvê-los no desenvolvimento das diretrizes da prática clínica. E a participação deles no desenvolvimento de perguntas influencia a condução do desenvolvimento das diretrizes, do escopo, da inclusão de tópicos relevantes para o paciente, a seleção de resultados, abordagens planejadas para o desenvolvimento, além da implementação e disseminação das recomendações. Então, as novas possibilidades que se vê a partir do estudo é que possa se tornar o envolvimento do paciente e do público um elemento essencial do desenvolvimento de diretrizes confiáveis para fins de desenvolvimento e financiamento. Muito obrigada a todos.